Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Arduino. Essa é a nossa aula número 4 e hoje nós vamos fazer mais alguns experimentos básicos, certo? O primeiro experimento de hoje vai ser ligar um LED, na verdade controlar, o brilho do LED por meio de um potenciômetro. Então, vamos começar montando o circuito. Vou pegar aqui meu Arduino, vou pegar meu protoboard e nós vamos fazer o seguinte. Vou ligar o GND aqui no nosso negativo da protoboard, tá? Esse fio aqui eu vou identificar ele como preto, por convenção, né? Vocês sabem que o negativo é preto. E vou começar ligando um LED aqui, tá? Aqui, pessoal, uma ferramenta muito interessante que eu não mostrei para vocês é essa ferramenta de rotacionar o LED. E eu tenho essa ferramenta de espelhar ele também, tá? Então aqui eu vou colocar o meu LED com o meu cátodo aqui já direto no negativo. E o meu anodo aqui, não vou conseguir fazer isso. Eu vou ter que fazer isso aqui. Vou ter que puxar um fiozinho aqui, porque a perninha não vai chegar até aqui em cima. Mas enfim, vou pegar aqui o meu resistor, vou posicionar o resistor aqui. Esse resistor vai ter uma potência vai ter uma resistência de 220 ohms, que é a resistência que nós geralmente estamos utilizando. Feito isso, eu já posso ligar aqui direto no meu pino. Vou ligar aqui no meu pino 8. Tá? Pode ser qualquer número aqui de cima, qualquer pino digital. Vou identificar isso aqui com azul turquesa, por exemplo. E agora nós vamos ligar o nosso potenciômetro, tá? Potenciômetro, cadê o potenciômetro? Aqui o potenciômetro. Então, vou posicionar meu potenciômetro aqui na minha protoboard, tá? Vou colocar ele aqui. Bom, o potenciômetro, pessoal, ele nada mais é do que uma resistência, do que um resistor variável, tá? Então, aqui eu vou colocar um resistor de 10k ohms, certo? Essa vai ser a resistência do nosso resistor. E aqui eu vou fazer o seguinte. O resistor, pessoal, ele é um componente, como eu disse, ele tem a resistência variável. Então, ele vai trabalhar com valores analógicos. Então, eu vou trabalhar com valores de 0 até 255. Então, vou pegar um pino aqui na minha parte analógica do Arduino e vou posicionar no terminal do meio, tá? Tem que ser o terminal do meio, pessoal. Esse terminal do meio ele é o terminal comum do meu resistor. Então eu vou identificar ele aqui como branco. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou puxar um fiozinho aqui da parte negativa da minha protoboard para esse terminal da esquerda. Negativo cor preta, né? E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um 5 volts aqui do meu Arduino e vou ligar no terminal da direita, tá? E aqui eu vou identificar como vermelho, porque aqui é 5 volts, certo? Então, basicamente, eu vou comparar esses valores aí da entrada do meu potenciômetro, certo? Esse é o nosso circuito. Agora, vamos para o código. Bom, no código, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro de tudo, nós vamos criar defines, tá? Não falei isso, mas é que eu posso definir também algumas coisas, alguns valores que eu não vou mudar durante o projeto. Então,
então vão ser constantes. Então eu vou definir aqui um pino para o meu potenciômetro. Então vou colocar aqui pot pin, de potenciômetro pin. E aqui eu vou colocar que é o pino 0. Percebam que os pinos aqui eles são enumerados da seguinte forma: A0, A1, A2, A3, A4 e A5. O A vem de analog, ou seja, significa que são valores analógicos, e o númerozinho é só para diferenciar. Então, no caso, como eu estou trabalhando com A0, aqui basta identificar o número, não preciso colocar o A na frente, tá? Basta colocar o número do pino. Então, se por exemplo tivesse no A5, eu colocaria só o número 5, beleza? Aqui eu vou criar outro define. Aqui vai ser o define para o meu pino do LED. Então, vou colocar aqui o pino 8, que foi o pino que eu utilizei. E é isso. Os defines, pessoal, eu não preciso colocar ponto e vírgula, tá? Essa informação aí é bem relevante, tá? Diferente das variáveis. As variáveis eu preciso colocar ponto e vírgula, beleza? E aqui eu vou criar também uma variável, inclusive. Vou criar uma variável que vai ser o valor do meu potenciômetro. Então eu vou colocar aqui val pot. E que eu vou colocar como 0, vai iniciar como 0. Ponto e vírgula, né? E agora nós vamos fazer o seguinte. O pin mode, aqui eu vou mudar essa informação aqui de dentro, eu vou colocar o meu LED pin, vai ser um pino de saída, que eu quero ligar aquele LED. Feito isso, eu posso passar aqui para o meu void loop. Então eu vou começar o meu código da seguinte forma. Vou colocar aqui que o meu valor do meu potenciômetro vai ser o valor que vai ser lido. Então eu vou colocar aqui analog read. Lembrando que na última aula nós utilizamos o analog write, agora nós vamos utilizar o analog read. Nós vamos ler um valor que vai ser variável, tá? Então eu vou pegar esse valor do meu potenciômetro, do pino que está ligado ao potenciômetro. Então eu vou ler o valor que vai estar lá, eu vou armazenar na minha variável val pot, que é a minha variável que é responsável pelo valor que está sendo lido no meu potenciômetro. Então vou ler esse valor e eu vou fazer o seguinte. Vou pegar o val pot e eu vou usar uma funçãozinha chamada map, tá? Para que serve essa função map? Essa função map, pessoal, ela serve para mapear valores, tá? Na eletrônica em si, nós utilizamos para valores digitais, para valores analógicos, nós utilizamos de 0 a 1023. Mas para vocês, nós vamos utilizar aqui o simulador, nós vamos utilizar de 0 a 255, tá? Então eu preciso fazer essa conversão. E para isso que eu vou utilizar essa função map. Tá? Ela vai converter o valor aqui que vai ser lido pelo meu potenciômetro para o meu 0 a 255, que é o que a gente está acostumado. Isso aqui são basicamente escalas, tá, pessoal? Eu posso trabalhar com escalas diferentes, mas nesse caso nós vamos ter que fazer isso. Então eu vou pegar aqui o meu val pot, que é o meu potenciômetro, né? O meu potenciômetro ele está lendo valores de 0 a 1023. E aí eu quero fazer essa conversão para 0 até 255, tá? E aí ponto e vírgula aqui no final. Feita essa conversão, eu já posso fazer a escrita. Eu vou colocar aqui analog write LED pin e vou colocar o meu val pot. Isso ele já convertido aqui graças à função map, tá? Meu potenciômetro em si ele está lendo os valores de 0 a 1023, como eu falei, mas ele vai converter de 0 a 255 para a gente poder escrever nessa variável, quer dizer, para a gente poder utilizar nessa função analog write aqui, tá?
Basicamente, é esse o nosso código, tá? Quando eu iniciar aqui, ele vai compilar o código para a gente. E aí basta eu girar aqui o meu potenciômetro. E vocês podem ver que eu posso determinar aqui uma potência aqui que ele está meio desligado, meio apagado, tá? Então, basicamente, é isso, pessoal. É assim que nós controlamos o brilho do nosso LED por meio de um potenciômetro, beleza? Agora eu vou criar um novo projeto para a gente fazer o nosso segundo experimento da quarta aula. Então, já volto.